Prezados irmãos, boa noite. E neste momento vamos iniciar o nosso Evangelho do Centro Espírita Cearense, onde vamos aurir por alguns momentos as palavras de vida eterna, analisando uma mensagem de João, intitulada Dentro da Luta. E a mensagem diz que não peçamos o afastamento da nossa dor. Roguemos força para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que não lhe percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exija a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procuremos meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Criador. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 14. Continuação, o duelo. Que juízo farão de mim, costumar dizer, se eu recusar a reparação que me é exigida, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados vos censurarão, mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, dirão que procederes de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita, às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondei de modo áspero e dai uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquirir de vós mesmos se procedeis como cristãos. Que contas ficareis devendo à sociedade, se a privardes de um dos seus membros? Pensaste no remorso que vos assaltará por haver de roubado o marido a uma mulher, o filho a uma mãe, ou o pai que servia de amparo aos filhos? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação, porém não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convenho em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, quer em sua pessoa,
quer nas pessoas do que lhes são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio? O coração se acha magoado, sofre, mas além de ser estúpido arriscar a vida contra um miserável capaz de praticar uma infâmia, dar-se-á que a afronta, seja ela qual for, morto o ofensor, deixa de existir? O sangue derramado não dará mais destaque a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar esquecido no silêncio? Nada mais restará, pois senão a satisfação da sede de vingança. A triste satisfação, que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. E se é o ofendido que sucumbe, onde há reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem. Então desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier, 17 Bordeaux, 1861. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Nesse primeiro momento, iremos esclarecer aos presentes que a vivência do duelo não é senão decorrente da prática diária do orgulho ferido, esse vício que retarda a humanidade e muito ao longo dos séculos. Também iremos indicar caminhos e a melhor forma de evitar essa conduta eliminando do coração. Amigos, o referido espírito, dentro de uma análise, busca focar duas situações, a do ofendido e a do ofensor. O primeiro, a do ofendido, esse tem motivo para sentir-se gravemente atingido na sua pessoa, ou em relação aos que lhes são caros, não sendo só o amor próprio atingido, mas também o próprio coração magoado. Todavia, sejamos francos, há necessidade de arriscar sua própria vida, sua própria paz interior com quem não merece? E se ele, o ofendido, matar o outro, a ofensa desaparecerá? Se pararmos para refletir, será muito mais divulgada. Não será melhor esquecer, evitando assim sua divulgação? Ora, e se for falsa? Por que não confiar que a verdade sempre aparece e a mentira tende a desaparecer? Há ainda outra situação. E se o ofendido sucumbir, onde está a reparação? Aqui estão só algumas situações em que pode levar o ofendido a raciocinar e não tomar decisões tão precipitadas, até porque acumulará mais dívidas e trazendo azedumes para si mesmo. Então, para que revidar? Quanto ao ofensor, melhor para ele que pense do que fez, que busque o bom senso e vá até quem sofreu a ofensa e peça desculpas. Assim evitará confronto verbal ou mesmo físico, não deixando assim que a revolta, o sentimento do duelo se efetive. Consideremos, amigos, que tanto para o ofensor como para o ofendido, caso não se tenha um repensar da ação maléfica, ambos sofrerão as próprias consequências. Lembremos que um dos vícios que mais devemos combater é o orgulho. E por causa desse vício, muitos sofreram até hoje e sofrem. Maridos que, sendo mortos, deixam esposas e filhos órfãos. Filhos que são mortos precocemente deixam seus pais sem vida. Tudo por falta de um segundo só de tempo para refletir sobre a destruição que vem a realizar. Amigos, a humanidade jamais poderá viver sem o estudo e a prática dos ensinamentos de Jesus. Quando
os homens entenderem que Jesus vinha sempre nos ensinando a amar uns aos outros, que não devemos fazer aos outros o que não desejamos para nós mesmos. Então, um dia, a caridade irá assim regular a conduta dos homens. Um dia não veremos mais esses vícios ainda tão presentes nas mentes humanas. Somente pelo Evangelho, pela sua vivência, é que não veremos mais o orgulho, o egoísmo, a vaidade prevalecer. Momento em que dará vazão à prática do amor e da caridade, e não do duelo, seja de qualquer forma que venha a acontecer. Sigamos com Jesus. Muita paz. Vamos colocar o nosso copo de água pura diante de nós, onde os céus vão colocar os fluidos curadores, restabelecendo a nossa saúde do corpo e da alma. E te buscamos, Pai amado, na revelação do teu amor, porque raramente os poderes da terra socorrem o desgraçado. Rejeitado pelo auxílio humano, os pobrezinhos voltam-se para os poderes do céu e buscam Maria, Rainha dos Anjos, Espírito sublimado e poderoso por sua pureza e fidelidade a Deus. No faça-se em mim a vontade do Senhor, surge a vontade firme, refletindo a vontade de Deus. E como Maria, nós confiamos no amor de Jesus, na vontade do Pai Eterno, que há de utilizar esta noite para a recomposição do nosso organismo enfermo e debilitado. E pedimos, Senhor, as bênçãos necessárias para todos os que estão nos leitos dos hospitais, nos casebres, nos colchões molhados pela chuva, naqueles que estão a suplicar amparo e alimento para os seus corpos enfermos. E nessa noite nós confiamos em Ti, Senhor. E, ao bebermos esta água, vamos ter certeza de que fluidos maravilhosos a acompanham por todo o nosso sistema circulatório, respiratório, e que ao acordarmos estejamos muito bem e vivendo uma imensa paz. Boa noite.